vida em agência, fui cliente durante um tempo, 2 anos, e depois de muito tempo pensando no que eu queria fazer, o que eu queria montar, me surgiu a oportunidade de montar a Digital Stars. E toda vez que eu comento com alguém, não, larguei a vida de agência, não sou mais cliente, agora eu tenho uma empresa que cuida de influenciadores, o pessoal me olha com aquela cara meio torta, né, mas isso não é uma moda passageira, influenciadores não vai desaparecer daqui a pouco. Eu vou dar a resposta antes de explicar por que não é uma moda, tá? E eu gosto sempre de fazer um paralelo. Como todo planner, eu tenho um hobby que acabou me ocupando muito mais tempo, que foi história. Eu sou formado em história, além de publicidade, e quando eu comecei a me interessar por esse universo, a primeira coisa que eu comecei a estudar foi por que os influenciadores estavam tão em alta? E por que agora? Por que nessa geração de vídeo que eles explodiram? E eu comecei sempre pelo paralelo do Chaplin. Todo mundo conhece ele, um dos atores, diretores e produtores mais conhecidos da história do cinema. E eu não sei se vocês sabem, o Chaplin caiu em ostracismo no auge da carreira dele, que foi quando surgiu o cinema falado. O Chaplin não conseguiu fazer a migração para o cinema falado. Ele era muito caricato, ele era muito expressivo, porque ele precisava passar as palavras, as histórias, sem poder falar nada. O som do cinema era uma orquestra sendo regida ao vivo. Então, a geração toda dele falhou no cinema falado. Não sei se vocês sabem, o Cantando na Chuva, um dos filmes mais célebres da história, é sobre isso. É sobre uma atriz do cinema mudo que, quando vai para o cinema falado, ela não consegue fazer sucesso porque ela tem uma voz horrorosa. Ela tem uma voz esganiçada e ninguém consegue levá-la a sério. Então, ela fica, durante anos, sendo dublada até que descobrem que aquela não é a voz dela. Isso não aconteceu só do cinema mudo para o falado. Ele aconteceu também com o surgimento do rádio. Todo mundo que viveu essa geração, o rádio era um acontecimento, as pessoas se reuniam na sala em volta do rádio. Não era o rádio Walkman que a gente pegou na nossa adolescência. Não é o rádio do carro que você ouve sozinho ou com mais 1, 2 pessoas. Era um evento na família. E quando surgiu a televisão, as estrelas do rádio, as celebridades do rádio, desapareceram. As novelas do rádio não fizeram sucesso na televisão. São pouquíssimas pessoas que conseguiram fazer a passagem de uma geração para outra. E a mesma coisa com Hollywood. Hollywood é uma máquina de fazer celebridade. Porque se você está nos principais filmes dos principais estúdios, você fica famoso. Então, toda a indústria, e quem fez comunicação, que deve ser a grande maioria daqui, ouviu na época da faculdade o termo do Star System, toda a indústria de celebridades da década de 50 ao início dos anos 2000 foi fabricada. Quantas boy bands surgiram de um produtor musical famoso juntando elementos e pegando um autor de músicas famosas, e nunca é a própria banda. As Spice Girls foram assim, o Backstreet Boys foi assim, o NSYNC foi assim. Espero que todo mundo da audiência não esteja mexendo um velho porque estou falando dessas bandas, mas tudo bem. Os ídolos pop do século XX, fabricados pela mídia, fabricados pela grande estrutura que existia por trás, viraram as grandes referências da cultura pop. E a gente, nossa geração toda, era encantada com eles. Mas tinha uma questão muito diferente do que a gente tem para a geração atual. Por eles serem fabricados, por eles serem pessoas que a gente admirava muito, existia um distanciamento muito grande. Não tem identificação. São pessoas inatingíveis. A gente sonha em ser celebridade do rock, tá tocando para milhares de pessoas num show, mas a gente sabe o quão distante isso é. E os influenciadores é diferente. Com os influenciadores, independente do termo que vocês prefiram, creators, youtubers, isso é o que menos importa, eles são os novos ídolos pop, e a grande diferença é que eles são pessoas de verdade. Quando a gente vê uma edição do Big Brother, a expressão que mais se vê na mídia, depois de 2, 3 meses, é: agora a máscara caiu. Ele não é o bonzinho, ele não consegue mais manter aquele personagem. Claro, ninguém consegue fingir durante 1, 2 meses seguidos algo que não é. Alguma hora você acaba extravasando. E no mundo dos influenciadores, não. O tempo todo eles são eles mesmos. O público não se encanta com personagens que mudam de uma novela para outra. Ele se encanta por pessoas de verdade. O acesso que o público tem à vida dessas pessoas é completamente diferente do que a gente está acostumado com celebridades tradicionais. A gente vê eles no Snapchat todo dia, falando no Twitter todo dia, postando no Facebook, fazendo live, publicando vídeo. A gente conhece a rotina dessas pessoas. E mais do que pessoas de verdade,
elas são pessoas que a gente pode ser. E esse é o grande barato, é isso que o público hoje se encanta tanto. Porque é próximo, é de verdade. E o que a gente mais gosta de ver, eu acho que eu trouxe um pedacinho de um vídeo aqui, para mostrar para vocês a diferença de quando o público encontra um influenciador na rua e de quando o público encontra uma celebridade. Vocês já encontraram uma celebridade que vocês são muito fãs na rua? Eu passei por isso uma vez, estava num restaurante com minha mulher fora do Brasil, minha mulher trabalha com gastronomia, e eu vi um chefe que é o chefe que eu mais gosto no planeta. Aquele cara que eu adoraria ficar 2, 3 horas conversando na mesa do lado de um restaurante que não era dele, e eu não consegui trocar uma palavra com o cara. Eu fiquei ali meio sem graça, a gente cochichava. Depois de um tempo, aí ele foi embora. Né? Acabou não rolando. Eu fui numa festa, há uns anos atrás aqui no Brasil, que estava o Ed Vedder do Pearl Jam. Uma das bandas que eu mais gosto. Me apresentaram para ele, eu parecia uma criança nervosa. Assim, o que eu tenho para falar com o Ed Vedder? Pô, legal, adoro aquela sua música. O cara já deve ter ouvido isso a vida inteira. Mas quando um fã encontra um influenciador, é diferente, porque ele conhece tudo sobre a vida da pessoa. Ela sabe o Pokémon que ele pegou ontem. Ela sabe que aquela pessoa está chateada, está com faringite, ou que está muito feliz porque vai participar de algum evento, ou vai viajar. Existe uma proximidade que nunca existiu antes no relacionamento com celebridades. E, mais ainda, quando a gente se encantava com um artista, pelo personagem que ele era, o pouco que a gente sabia era o que a mídia trazia. Ou através de fofoca, ou através de novidades. Agora não. Se a mídia fala alguma coisa que não é real, o influenciador pode ir lá no Twitter dele e falar, olha, não é verdade isso. Ele abre o Snapchat e conta a versão dele. E, normalmente, ele tem mais audiência do que aquele jornalista que publicou ali no blog dele, de um portal. Eu tive há poucos dias num evento do SBT, falando sobre como a presença digital do SBT mudou toda a programação, toda a cultura lá dentro. E o primeiro painel era o presidente do SBT, o Maciel, com o do Google, o do Twitter e o do Facebook, pela primeira vez os três juntos. E o mais interessante de estar acompanhando aquilo é uma emissora de mais de 30 anos de história, de um dos maiores comunicadores do Brasil, preocupado em fazer um evento no mercado publicitário só sobre digital. Não se falou de um programa novo. Se falou das contas no YouTube que o SBT tem, da audiência que eles geram, e não de, não, porque a nossa audiência consegue trazer... Não, eles queriam falar, olha, dá para comprar só na internet, não se preocupem. Se vocês não querem fazer uma ação com a gente na TV, a gente aqui tem audiência também. Eu acho um grande barato, o Celso Portiolli virou youtuber. Talvez o primeiro artista da mídia tradicional brasileira a ter sucesso de verdade no YouTube, sem ser só replicando o conteúdo que ele tem. E volta e meia ele aparece lá no nosso escritório para gravar com algum youtuber que trabalha com a gente. Me encontrou no evento e ele falou assim, pô, não, você viu que eu falei do vídeo que eu participei com o professor Girafales do Gusto? Ele estava mais feliz com isso do que com o programa que ele vai lançar no ano que vem. Porque ele tem uma liberdade que ele nunca teve na televisão. De criar o que ele quiser, de experimentar o que ele quiser, de se reinventar da forma que for mais interessante para ele. E quando perguntam influenciadores, esse não é um nome pretensioso. Não, não é. Influenciadores mesmo. Porque essas pessoas estão moldando a forma que o público enxerga conteúdo. E claro que eles mudam a forma de consumir das pessoas também. Acho que o vídeo está aqui. Vou mostrar só um trechinho para vocês. Será que tem áudio? Bem, mesmo sem áudio, dá para ver a comoção das pessoas. Tem uma cena que, logo do início, a Kéfera está chegando em Curitiba e o motorista que estava esperando ela começa a contar que o avião ficou rodando antes de descer e ela morre de medo de avião. E o cara explicou o que aconteceu. Tinha uma multidão de fãs, que nem um fã que espera time de futebol, normalmente para xingar ou para comemorar um título, tinha uma multidão de fãs esperando ela chegar para um evento de lançamento do livro dela. E a torre de comando falou assim, olha, não desce o avião agora não, porque vai dar problema. Como assim vai dar problema? Tem um terrorista, não vou... Não, tem a Kéfera. Né? Tem uma pesquisa já bastante conhecida que o Google faz lá fora, junto com a Variety, de quem são as pessoas mais influentes no mercado americano. Esses em azul são todos youtubers, e em rosa são os artistas tradicionais. Dos 8 mais influentes da pesquisa de 2 anos atrás, os 6 primeiros eram youtubers.
Quando a gente vai para o do ano seguinte, mesma pesquisa, os em vermelho são youtubers, em preto são atores. Mais uma vez, os youtubers dominando. E uma curiosidade que eu percebi de uma pesquisa para outra é, os atores, eles mudam de uma pesquisa para outra de acordo com a evidência que eles estão na mídia. Esse foi o ano que o Paul Walker morreu, logo depois de filmar Velozes e Furiosos 7. Ano de álbum da Katy Perry. Ano da Jennifer Lawrence fazendo Jogos Vorazes. Desse ano eles já não estão mais. Por quê? Porque tem outras pessoas em evidência. E quando você fala dos influenciadores, eles mudam de posição, um ou outro entra, mas é muito mais frequente, é muito mais constante. Porque a exposição deles na mídia depende deles mesmos. Sair na capa da Veja super legal? Vai falar com um agente de agência que vê a Veja no fim de semana, que reclama da capa. Não vai falar com o público deles. Tem público deles que também lê a Veja? Tem. Mas o alcance deles, comparado, vocês sabem quantas cópias a Veja vende por semana? Alguém sabe o número? Ninguém de mídia, né? Só planejamento mesmo. Em torno de 1.300.000. Sabe quantos views um vídeo do Leon e da Nilce, que estão aqui, vão participar do painel, tem por dia? Um vídeo novo deles? Em média, 1 milhão. Um vídeo deles chega a 2 milhões, 2 milhões e meio de views no Coisa de Nerd, meio milhão a 1 milhão no Cadê a Chave, depois de 2, 3 dias. Eles têm mais audiência que a Veja. Sabem quantos programas na Grande São Paulo, de TV, tem mais audiência que um vídeo deles? Só os da Globo. Nenhum do SBT, na Grande São Paulo, tem a mesma audiência. Nenhum da Record tem a mesma audiência. Quando a gente vai olhar para a capa das revistas fora do Brasil, e aqui também, só dá influenciador. Quando a gente vai ver as matérias sensacionalistas dos portais aqui no Brasil, também. Porque é isso que o público está consumindo hoje. Quando a gente traz essa pesquisa para o Brasil, na edição que teve em janeiro desse ano, que o Google fez junto com o Meio Mensagem, contratou o Instituto Provokers, dos 20, 10 eram youtubers. Tá? Os primeiros colocados entre os youtubers eram o Leon e a Nilce, que estavam em quinto, e depois tem a Kéfera, o Iberedo, Manual do Mundo, Felipe Castanhari, Felipe Neto, Christian Figueiredo. E na segunda edição, eles fizeram 2 edições no mesmo ano, a gente vê o Leon e a Nilce ganhando uma posição, o Whindersson aparecendo, mas o Luciano Huck, que não estava entre os 20 mais, apareceu. Por que ele não estava entre os 20 mais? O programa dele estava de férias na época que foi feita a pesquisa. A Tata Werneck, que era a primeira, que agora nem aparece, ou melhor, está em 8º lugar, era protagonista de novela. Eles dependem do que a mídia dá à disposição para eles. Mas eles têm milhões de seguidores em rede social. Compara o engajamento da Marina Rui Barbosa, que tem quase 20 milhões de seguidores no Instagram, com o engajamento da Kéfera, que tem 9. Compara, assim, é só 4 vezes maior o da Kéfera. Essa é uma outra pesquisa, aqui é um ranking muito mais baseado em número e crescimento, que saiu esse ano, que uma empresa brasileira fez usando uma ferramenta bastante conhecida. A gente tem 4 brasileiros entre os que mais cresceram de audiência e número de inscritos no mundo. A gente tem o PewDiePie em primeiro, a gente tem o Rubius, que é do mesmo grupo que a gente atua, em quarto. Esse crescimento brutal de números é porque eles conseguem mais audiência. E o grande barato isso está começando a refletir em outros universos. Esse ano teve uma pesquisa da Forbes, aqui no Brasil, dos 30 mais influentes abaixo de 30. Temos 3 youtubers, Felipe Castanhari, a Nina Secrets e a Kéfera. Cada vez mais isso vai acontecer, porque as celebridades estão mudando. Não são mais as celebridades fabricadas, são as celebridades reais, que o público transforma em celebridades. Se a gente olha para a capa de revista no Brasil, da Veja, Isto É, Glamour, até a Toda Tim, a gente tem youtuber toda semana. Não posso contar qual das duas, se a Toda Tim ou a Atrevida, todas as capas até abril vão ser youtubers, já estão fotografadas. E o que o planejamento tem com isso? Quando conversei com o Ken, eu falei para ele, vou tentar traçar um paralelo, porque é a pergunta que mais me fazem de por que eu vim para esse universo. Pessoas também são marcas. E a grande diferença é que são marcas vivas. Eu passei grande parte da minha carreira pensando em atributos, essência, valores das marcas, e isso são atributos que pessoas têm. Nós temos os nossos valores, nós temos a nossa essência. E quando você vai construir a imagem de alguém, isso é muito mais forte. Com uma diferença, a marca só comunica o que a gente quer que ela comunique. Se deu problema no lote do produto e teve gente doente por causa disso, é uma comunicação corporativa nossa que deu errado. Não nossa, normalmente, planejamento de comunicação, mas nossa como empresa.
Se uma campanha foi muito bem falada, fez sucesso, viralizou, virou cultura pop, como algumas já aconteceram, o primeiro sutiã a gente nunca esquece, bonita camisa Fernandinho, não é uma Brastemp, não tem preço. Isso tudo a gente constrói ao longo de muitos e muitos anos, através de várias expressões da marca. E a gente sabe que se a marca não entrega de verdade isso não se constrói, essa imagem não se consolida. E com pessoas é muito mais forte, muito mais intenso isso, porque o tempo inteiro eles estão trabalhando e se expondo para o público. Eu tive uma experiência muito legal há pouco tempo. O Pyong Lee, que é o maior mágico hipnólogo do Brasil, porque ele tem um canal no YouTube que tem um alcance maior do que qualquer outro mágico poderia ter, ele vai virar personagem da Turma da Mônica. Lança na semana que vem. A gente tem mais 2 projetos já fechados com o pessoal da Maurício de Souza Produções. E quando a gente foi lá e começou a conversar, eles quiseram conhecer todos os que a gente tinha no nosso casting. E a primeira coisa que o Maurício de Souza falou, que é a pessoa mais fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer na vida, foi: olha, a gente, assim, não quero que ninguém fique chateado se não virar personagem, a gente gostou de todos, mas quando alguém vira personagem da Turma da Mônica, é porque a gente vê que os valores que a gente defende se encontram em algum lugar com os valores que essas pessoas passam. Então, tem algumas pessoas que funcionam muito bem na internet, mas que eles acham que não funcionaria tão bem, apesar deles saber que iam vender um fenômeno. Então, por exemplo, a Turma da Mônica Jovem, que é um super sucesso, não sei se vocês sabem, vende mais do que a Turma da Mônica Infantil hoje, e os números são gigantes, eles não usam palavrão. Então, eles não podiam fazer um youtuber virar personagem se ele usasse palavrão, se ele falasse palavrão nos vídeos. Esse foi um critério, parece um critério careta, mas não, é a Turma da Mônica defendendo a sua essência, como marca. E, ao mesmo tempo, todos que não falam, no momento que eu conversei com eles, falavam: não, a gente toma cuidado, eu sou entretenimento para a família, ou não, eu quero passar valores para o meu público que não vale a pena eu começar a entrar por esse lado. Tem youtubers que falam teve um vídeo ontem fantástico, do PC Siqueira, falando sobre depressão. Lindo vídeo. Recomendo todo mundo assistir, e ele não trabalha com a gente. Alguns canais jamais falariam desse tema, porque eles tentam trazer sempre uma ótica positiva sobre o mundo. Uma ótica bem humorada, trazer um entretenimento. A News fala muito, trazer um entretenimento leve para as pessoas se divertirem, para o dia delas ser melhor. Outras pessoas tratam do cotidiano, da vida como ela é. Outras fazem quadros, esquetes. Existe uma pluralidade que a mídia tradicional não pode dar para a gente por falta de espaço. Qualquer canal tem 24 horas de programação. Ah, mas o youtuber também tem 24 horas só. Não, ele vai lá e cria outro canal, ele faz outra rede social. Ele pode se expor o quanto ele quiser. Ele não tem só aqueles 43 minutos com comercial no meio, né? E eu lembro, isso foi uma das coisas que mais me marcou quando eu resolvi abrir a Digital Stars. A gente começou a pensar no posicionamento que a gente ia construir para os nossos artistas. E uma hora me deu um estalo, eu falei: legal, vou trabalhar com arquétipo, que é algo que eu fiz várias vezes com marcas, para Oi, para TIM, para Clube Social. E quando eu resolvi reler o livro sobre arquétipos, que eu usei tanto para isso, falar com as empresas que a gente contratou para dar suporte, o primeiro estalo que eu tive foi: nossa, isso era meio óbvio, né? Porque a gente estava trazendo algo que o Jung fez para estudar mitos, pessoas, que ele fez para entender como Buda, Jesus Cristo ou grandes ditadores, não importa, se tornaram ícones tão grandes. A gente transpôs isso para a marca, ao contrário do que eu estava imaginando, que a gente ia transpor isso para pessoas. Fazer um trabalho de arquétipos, não sei quem já teve oportunidade, vale muito a pena pesquisar. Você está olhando, você quer encontrar quem são as pessoas ou as marcas que têm uma essência de trazer mais estabilidade ou que estão dispostas a correr mais riscos. Em toda a literatura sobre arquétipos de marcas está aqui o Steve Jobs como mago, a Oi, que é um grande case de arquétipo no Brasil, como a marca fora da lei, o Starbucks como o cara comum. E como a gente não usa isso para pessoas? Quanto mais dentro da essência de um arquétipo uma pessoa, uma personalidade tiver, melhor o público vai entender o que ela é. Então, encontrar formas de trabalhar melhor o posicionamento desses artistas, desses talentos que são os influenciadores, faz parte do nosso dia a dia. E cada vez mais eu enxergo que eu não saí do mercado de planejamento, muito pelo contrário. Eu nunca planejei tanto na minha vida quanto hoje, que a gente planeja para pessoas. E mais ainda, quando a gente vai fazer um trabalho de marca, o trabalho que a gente faz junto com essas pessoas tem uma linha tênue muito grande. Por quê? Ninguém se incomoda
quando o Celso Portiolli, e é muito engraçado, ele está aqui apresentando o programa, ele sai, ele vai até outro lugar, normalmente, tem 2 pessoas esperando ele, e ele vai lá e faz aquele merchan com aquela voz impostada dele. E ele adora. O Luciano Huck, o Silvio Santos, ninguém se incomoda quando eles fazem isso. Se um influenciador fizer isso no canal dele, vão ser milhares de dislikes no vídeo, vai ser gente criticando e subindo hashtag em rede social. Sabe por quê? Sabe por quê que a Xuxa pode tomar banho de Monange, mas nenhum influenciador pode encher uma banheira de Monange e tomar um banho no meio de um vídeo? Porque isso não é real. E o público admira e é encantado com esse universo porque eles são pessoas de verdade, porque eles são autênticos. E tudo que soa falso é rejeitado pelo público. A gente tem um desafio muito grande no nosso dia a dia, que é grande parte das campanhas que procuram os influenciadores, a gente tem que dizer não. Porque o influenciador não consome aquela marca, ou porque o briefing que a marca quer para aquela campanha não cabe naquele conteúdo. Eu reforço muito que o bom trabalho de marcas com influenciadores não é o trabalho que eles falam da marca, é o trabalho que a marca entra na história deles, que ela entra na vida deles. É um trabalho que tem que ser co-criado. Qualquer roteiro que chegue pronto não funciona, não tem jeito. Depois o Léo e o Nilson vão estar aqui e vão poder dar alguns depoimentos sobre isso. Tem algumas campanhas que eles participam que o público adora, que o público agradece a marca por ter proporcionado aquilo. Quando eles vão fazer um filme na televisão, um comercial de TV, tudo bem, já é outro ambiente, o público espera que você esteja fazendo um comercial. Mas ainda assim, se é um comercial que aproveita a essência do que é o influenciador, ele performa muito melhor. Não adianta você querer pegar os maiores ou os mais populares o tempo todo se eles não têm adequação com a sua marca, né? Vou dar um exemplo. Se uma marca de leite procura a gente, tem 2 influenciadores nossos que simplesmente não podem fazer campanha, porque eles são intolerantes à lactose. E uma já insistiu várias vezes para um deles fazer campanha. Não adianta, não é o Roberto Carlos que não come carne fazendo friboi. O pessoal vai criticar, mas passa para a grande maioria do público. Sabe por quê? Porque minha avó, que é fãzaça do Roberto Carlos, vai a show todo ano. Já foi a cruzeiro do Roberto Carlos, ela não sabia que ele era vegetariano. Minha avó até hoje não tem certeza se ele tem ou não lá a perna mecânica dele. Ninguém sabe. Um influenciador, ele começa o dia dele, se ele fosse um influenciador, ele ia começar colocando a perna mecânica e mostrando no vídeo. Essa é a grande diferença. Tenho vários outros slides que daria para apresentar, mas o que eu gosto muito, eu vou tentar terminar com uma história que aconteceu na semana passada. Um dos maiores vloggers do mundo se chama Casey Neistat. Ele já tinha um canal famoso no YouTube, milhões de inscritos, era um videomaker antes de virar youtuber, e há 1 ano e meio atrás ele começou a fazer vídeos diários. E a história que ele contava era: eu queria me desafiar criativamente. Como eu consegui todo dia trazer um conteúdo novo e trazer um conteúdo novo relevante para o público? E ele explodiu. Ele, que já era famoso, ficou sei lá quantas vezes mais famoso. Cada vlog dele batia 2, 3, 5 milhões de views. Tem vídeos no canal dele, basicamente relatando o dia dele, com 18 milhões de views. E há 1 semana e meia atrás, ele fez um vídeo dizendo que o vlog dele acabou. Que ele vai continuar fazendo conteúdo para o YouTube, mas que o formato de blog perdeu sentido. Porque ele fez aquilo como um desafio criativo, e há cerca de 2 meses atrás, ele entendeu que ele tinha encontrado um formato, que ele estava só replicando o que ele já fazia. E que ele passou 2 meses numa puta crise existencial, sem saber o que fazer, pensou em diminuir a quantidade de vídeos, pensou em criar outros tipos de conteúdo, mas continuar com o vlog, até que uma hora ele resolveu ser verdadeiro com ele mesmo, antes que o público percebesse, porque, mais do que qualquer coisa, ele está fazendo aquilo ali porque ele consegue se conectar com a audiência. E o grande valor que a gente tem quando uma marca entra num conteúdo, não é ela comprar a audiência que está ali, é ela investir na relação que o público tem com o influenciador. Quando a marca consegue fazer isso de verdade, quando a marca consegue proporcionar coisas que os influenciadores eventualmente não podiam fazer, é fantástico. A gente tem uma campanha que vai ser gravada semana que vem com uma influenciadora nossa de gastronomia que morre de vontade de ir para o Pará para conhecer o Ver-o-Peso. Mas ela, por vários motivos, filho, família, compromissos, nunca conseguiu. E no momento que a marca falou: olha, eu quero que você mostre para a gente, eu não posso contar qual é a marca nem qual é o produto, tá? Mas um recurso específico, ela falou: e se eu viajar para Belém do Pará e mostrar isso lá? O público dela vai ver ela realizando um sonho dela e deles,
que está esperando isso acontecer. E a marca vai ser responsável por isso. Isso tem valor de verdade. Essa é a relação que a gente quer construir. E pessoas, assim como as marcas, têm diferentes expressões e materializações para o público. Aqui um pouco do que a gente faz, vou passar bem rápido nisso. A gente trabalha muito com gestão de imagem, a gente fala para todos os nossos influenciadores, sem isso não tem nada que se sustente, porque se a gente fizer um trabalho agora de gestão de imagem, a gente garante que eles continuam crescendo, sendo relevantes, que as agências conhecem, que a mídia tradicional conhece e que eles vão ter uma longevidade na carreira. Ah, mas isso é moda passageira. Não, não é. O Leão News está há 8 anos já, e grande parte desses 8 anos vendo de YouTube. A Kéfera, o Felipe Neto, o PC Siqueira, todos eles têm mais de 6 anos que eles têm o canal. O Porta dos Fundos, que parece algo novo, já tem quase 4 anos. Ninguém que continuou se renovando, se reinventando, desapareceu na internet, deixou de ser influenciador. Deixou de ser quem não continuou investindo no próprio conteúdo. Quem acreditou que o que fazia era o suficiente para sempre. E isso é uma consequência, ver o Leão e a Nilce subirem da 5ª para a 3ª posição, quando os 4 primeiros caíram, é algo único na pesquisa dos mais influentes do Brasil. Eles foram as estrelas da campanha do YouTube para divulgar a própria plataforma do YouTube para as marcas há pouco tempo. A gente fala de publicidade, uma das coisas que mais me deixa feliz é ver que as marcas agora, essa é uma campanha que o Christian Figueiredo fez para a televisão, ficou claro, as marcas agora começam a entender que eles são as personalidades que o público quer ver na TV. Essa campanha, a Claro rodou pesquisa, ela foi o maior resultado de lembrança de marca e associação com o influenciador da Claro nos últimos 4 anos no Brasil. O Christian e o Felipe Castanhari na campanha de TV de Olimpíadas da Coca, a Kéfera como embaixadora de Mastercard. A gente tem vários e vários exemplos, mas a gente começar a trazer o contexto real da vida deles, do conteúdo que o público tanto gosta para as marcas. Eu brinco, eu gostava muito de assistir Friends, porque eu adorava o programa, mas eu achava os merchants que eles faziam os melhores. Tem um capítulo que é a Phoebe comprando móveis para a casa dela na Pottery Barn, mas como ela é super descolada, diferentona, ela dizia que comprou no antiquário. E aí o Ross começa o Ross começa a dizer para a Phoebe, para ele não parecer um cara careta, que ele compra em antiquário. E no final a Phoebe passa na frente da Pottery Barn e dá um ataque, dizendo não, porque eles copiaram seus móveis. E isso tudo foi uma grande ação de product placement de 30 minutos no programa de maior audiência da TV americana na época. Para quem assistiu as primeiras temporadas de Grey's Anatomy, vocês lembram dos merchants de McDonald's? O McDonald's nunca apareceu na série, mas tudo que era bom, era o médico, que era o gostosão da série, era o McDreamy, e o outro era o McSteamy, e o cachorro lindo que a personagem principal tinha era o McDog. E tudo que era bom era Mac. E isso era um briefing do McDonald's para conseguir tirar a conotação negativa de McJob, que é subemprego nos Estados Unidos. Foram 3 anos investindo nisso, e agora, na 12ª temporada, ninguém consegue mais tirar o Mac da série. Tem uma história ótima de um Golden Globe, que pararam Patrick Dempsey, que era o neurocirurgião da série, patrocinado pelo Burger King, Zeppelin do Burger King passando no fundo, e a repórter chega para ele, oi, McDreamy, tudo bem? Assim, não precisa de muita coisa. E é isso que a gente precisa sempre construir quando a gente fala do universo de influenciadores. Vou passar um pouco mais rápido. A gente tem alguns dos livros mais vendidos do Brasil hoje, escrito por youtubers. Aí vem aquele pessoal, a polícia da internet, mas isso é péssimo, porque eles não escrevem bem, que isso, aquilo. Vocês lembram que a nossa geração, talvez a de alguns aqui, não a de todos, começou a ler por causa de Harry Potter, né? Harry Potter fez uma geração inteira se apaixonar por leitura. É isso que eles estão fazendo com os adolescentes de hoje. Quando a gente fala em cinema, o cinema nacional no Brasil tem 2, 3 filmes que passam de 1 milhão de público. O É Fada da Kéfera acabou de bater 2 milhões de pessoas no cinema. Isso é um marco, isso é um número muito forte. O Christian já apresentou quadro no Fantástico. Teve um programa há pouco tempo com 8 youtubers na Sony, chamado Entubados. A primeira vez que a Sony fez um programa ao vivo no Brasil, e a maior audiência que a Sony teve no período. Bateu todos os programas. Terça e quarta noite, que não eram audiências tradicionalmente boas. Em produto, a gente lançou um álbum de figurinhas de youtubers. Eu sempre comento com eles, independente de qualquer coisa,
imagina a realização que é para alguém virar uma figurinha, né? Quantas vezes a gente gastou mesada inteira comprando pacotinho de figurinha e hoje eles são a figurinha. Esse álbum agora está indo para mais 3 mercados, com outros youtubers, claro, mas vai lançar também na Alemanha, na França e na Espanha, com a própria Panini. Capa de caderno. Quem nunca teve capa de caderno de super-herói aqui? Esses são os super-heróis do público de hoje. Opa, apertei, fiz alguma bobagem, mas estava acabando. Sandália, o que você puder imaginar. Você consegue dar play na apresentação? Quero mostrar só o último vídeo. Linha de roupa pela Riachuelo, recorde de venda de marca licenciada brasileira do Christian Figueiredo. O que é muito valioso para a gente é entender que o público, quando a gente fala do público mais novo, isso é impossível de dizer ao contrário, né? Eles não assistem televisão como se assistia nas nossas gerações, o engajamento dele com o mundo de youtubers é muito maior, mas se a gente olha, a maior audiência dos youtubers é 18+. 18 a 24 costuma ser a principal, 25 a 34 é a maior da grande maioria dos youtubers, e só depois vem 13 a 17. A diferença é que o público de 13 a 17 é o que a gente fica desesperado porque a gente não sabe mais se comunicar, né? Esse é o público que a gente não pode perder porque já está difícil falar com eles, geração Z, os millennials e qualquer termo desse que a gente adora botar em apresentação, né? Eu quero só fechar mostrando um vídeo de um evento que a gente fez 3 semanas atrás, um evento chamado DSX by Fanta, onde a gente, pela primeira vez, fez um evento voltado só para youtubers. Enquanto a maior parte dos eventos que eles participam, eles vão para levar público para os estandes das marcas, ou são jogados no palco para falar meia dúzia de coisas, aqui a gente fez 4 palcos, com 10 horas de conteúdo cada um, investimos pra caramba em estrutura, a Kéfera, por exemplo, eram 20 bailarinos com ela para uma atração de 6 minutos. A gente fez uma arena de games com competição ao vivo. Só de link de internet, vocês não têm ideia de quanto a gente gastou. Só para conseguir garantir que o jogo rolava. Foram 36 mil pessoas em 2 dias. Foi um número que a gente ficou bastante orgulhoso. Mais de 100 horas de atração, contando das atrações de palco e os meet and greets. E esse é um videozinho curto só para mostrar um pouco como foi. Sem áudio, mas... Algumas marcas com stand, mas as ativações mais legais que as marcas mais gostaram de participar foram as ativações de verdade que aconteceram ali, de youtuber fantasiado de Power Rangers para anunciar o lançamento do filme que vai ter em março, de um quadro que foi viabilizado por um patrocinador. Isso tem valor real para o público, isso conecta com a marca. O Pyong, que fez um show de mágica, ele fez um de mágica num dia e um de hipnose no outro. No primeiro dia, ele fez uma garrafa de Fanta aparecer no meio do nada no palco. E no segundo, tem uma hora que ele faz a hipnose com as pessoas e ele faz você esquecer seu nome, faz você falar de forma gaga. E ele fez uma menina achar que o nome dela era Fanta. Então, ele perguntava para ela, qual é o seu nome? Ela, Fanta. Mas quem deu esse nome para você? Meus pais. E por que eles chamaram de Fanta? E a menina ficava irritada, porque ela achava que o nome dela era Fanta. Isso tem muito mais valor para a marca do que um stand, né? E é um pouco disso que eu queria mostrar para vocês. A gente teve grandes marcas participando do evento e cada vez mais as marcas estão muito interessadas em participar desse universo e se conectar com o público. Então, como planners e como planner que eu fui, acho que está na nossa mão conseguir construir melhor essa relação. Conseguir chegar com os briefings na criação, com os pedidos na mídia, que não olhem só para a audiência, apesar da audiência ser super importante, mas que entendam como trabalhar com esse universo. Porque no dia que a gente acertar a mão para as nossas marcas, a relação delas com o público que a gente tanto quer construir muda completamente. E é isso, gente. Obrigado.